Fórum Permanente recebe Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado. Governo quer reativar trens turísticos do interior. E mulheres vítimas de estupro podem ter prioridade na tramitação de processos na Justiça. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O governo do estado prepara a proposta de atualização do regime de recuperação fiscal para prorrogar o plano que se encerra em 2020 até 2023. Caso a medida seja aprovada, o Rio de Janeiro vai conseguir uma redução de juros adquiridos na ordem de 5 bilhões de reais. A informação foi divulgada pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal durante a audiência do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Durante o encontro, o representante do Conselho apresentou os relatórios mensais de acompanhamento e a evolução fiscal e orçamentária do Estado, consolidadas até setembro deste ano. Segundo ele, o não cumprimento de medidas propostas no plano gerou um déficit de 1,8 bilhões de reais aos cofres do Estado. Hoje nós já estamos 1,8 bi abaixo. Então tem que vir uma nova medida para recompor esse 1,8 bi. E cada vez que uma medida é executada a menor, tem que haver uma outra medida para recompor esse equilíbrio. A arrecadação está caindo. A despesa, por você não ter incorporado o 13º, na realidade está acima do previsto. Então você tem receita abaixo do previsto, despesa acima do previsto, resto a pagar aumentando, e uma expectativa de pagamento de serviço de dívida que começa em 2020. De acordo com o relatório de acompanhamento do plano, a alteração no plano de carreiras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro teria gerado um impacto negativo de 217 milhões de reais para o Estado, dados que, segundo o professor da UERJ, Ricardo Lodge, não condizem com a realidade. Os 217 milhões não têm correspondência com a realidade, porque trabalham com números absolutamente loucos. O número de professores que eles colocaram é superior ao número de professores que a UERJ tem. Então, só isso já mostra que o dado está furado. O secretário estadual de Fazenda disse que o governo tem tomado uma série de medidas que visam o reequilíbrio fiscal e falou sobre o decreto assinado pelo governador que oferece às secretarias da Casa Civil e da Fazenda instrumentos para monitorar o cumprimento do regime de recuperação fiscal. Tem encaminhado alguns projetos para a Alerj, para que essa agenda possa progredir. Ontem, o governador em exercício, Cláudio Castro, editou um decreto que reforça a governança do regime de recuperação fiscal, dando à Secretaria da Casa Civil e à Secretaria da Fazenda instrumentos para monitorar o cumprimento do regime de recuperação fiscal e também uma interlocução privilegiada com o Conselho de Supervisão, justamente para buscar agilidade, buscar rapidez na solução dos questionamentos, dos pontos que forem levantados na condução do regime. O plano é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, sem um plano é o caos. Sem um plano, o Estado não consegue pagar as folhas dos seus servidores, em especial a área da segurança. Nós vamos viver uma guerra civil. Precisamos ter responsabilidade, que o momento é difícil, tem uma questão política aí colocada entre o Estado e o governo federal e a gente espera a responsabilidade de todos, né? Mas, no mais, nós debatemos os números, o Conselho tem feito reiteradamente alguns alertas e a gente tem tentado estar próximo, discutindo esses alertas, muitas das vezes com razão, outras vezes os dados não estão seguros para serem discutidos. O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, disse ainda que a casa vai economizar até o final do ano mais de 400 milhões de reais. Nós vamos economizar desse ano na ordem de entre 400 e 430 milhões de reais. Nós já reduzimos a questão da folha, vamos reduzir nominalmente em torno de 15%. E a cada mês vamos reduzir o percentual de pessoal. Eu acho que nós vamos chegar nos próximos 4 meses, eu diria no mês de fevereiro para março, um ano da administração, né, com um percentual de 1,04%, onde o percentual de pessoal seria 1,684. Então, nós vamos estar muito bem em relação ao nosso orçamento, em relação à receita corrente líquida com gasto de pessoal. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro
afirmaram em audiência pública que ainda não foi firmado nenhum convênio com a Secretaria de Educação para a criação das escolas cívico-militares. O Rio de Janeiro já conta com alguns colégios 100% militares, como as 3 escolas da PM, localizadas em Niterói, Campo Grande e Duque de Caxias, e 2 escolas do Corpo de Bombeiros, inauguradas em abril deste ano, em Volta Redonda e Miguel Pereira. O coronel Ricardo Macedo, diretor-geral de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros, afirmou que as unidades escolares da corporação nada têm a ver com o modelo de escola cívico-militar. A escola que o Corpo de Bombeiros atualmente tem, Miguel Pereira e Volta Redonda, são escolas militares. Existe uma lei de 2012 que autoriza o governo estadual a criar escolas do Corpo de Bombeiro. Quando foi final de fevereiro desse ano, houve a edição de um decreto pelo governador criando essas 2 escolas, Miguel Pereira e Volta Redonda. Então, essas são escolas militares, que hoje funcionam com a parceria da Secretaria de Educação. A docência está a cargo da Secretaria de Educação, mas a parte administrativa e a direção é do Corpo de Bombeiros. O presidente da Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini, lamentou a ausência dos representantes da Secretaria na audiência desta quarta-feira. Segundo o parlamentar, o Estado do Rio de Janeiro não aderiu ao modelo nacional de escolas cívico-militares e ficou de desenvolver um projeto próprio para a implementação. Mas, por enquanto, nada foi apresentado à comissão. Para o deputado, é fundamental que projetos como este, principalmente para a área de educação, sejam bem elaborados, discutidos e que tenham uma estrutura pedagógica bem definida. A gente vai cobrar, mais uma vez, que a Secretaria de Estado de Educação dê consistência às suas iniciativas, porque não dá para a gente continuar tendo programas anunciados, entrando em prática, sem esses programas terem sequer uma estruturação formal. Isso é muito grave e educação não combina com improviso. É uma pasta que move bilhões de reais, que impacta diretamente a vida de centenas de milhares de pessoas, que tem que funcionar de uma forma organizada e planejada. O governo do estado quer investir na reativação de trens turísticos do interior. A declaração foi feita pelo secretário de Transportes durante a audiência pública da Frente Parlamentar Rio nos Trilhos. O secretário Delmo Pinho apresentou o Programa Estadual de Recuperação da Malha Ferroviária. O objetivo é recuperar os corredores ferroviários, uma malha de aproximadamente 150 quilômetros, nas cidades de Miguel Pereira, Petrópolis, Valença, Paraíba do Sul e Magé. Os recursos para o investimento viriam do valor da multa aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres à Ferrovia Centro-Atlântica, FCA, que desistiu de administrar 752 quilômetros da antiga rede ferroviária. Segundo o secretário, 20% dessa malha está localizada no Rio de Janeiro. E esse é o percentual que o governo quer receber de multa. O que está se trabalhando é para que o valor referente a essas indenizações seja aplicado pelo próprio governo federal em trechos desses 153 quilômetros que se mostram ainda viáveis economicamente, em condições de gerar negócios, emprego e renda. Então, basicamente, nós estamos falando dos trens de turismo, da reativação de alguma coisa entre 6 e 8 trens regionais de turismo aqui no Rio de Janeiro, não é? E também alguma coisa no transporte de cargas. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Elbert Rezende, disse que vai acompanhar o secretário em uma viagem a Minas Gerais para se reunir com o Ministério Público, secretário estadual de Transportes e com a comissão que trata do tema, para saber como está a discussão no estado e pleitear a parte do Rio. Minas Gerais já fez uma comissão pró-ferrovia, está mais na frente da nossa comissão agora, Rio nos Trilhos, ela está começando agora, está iniciando o trabalho, lá já tem um trabalho consolidado, nós vamos nessa agenda conversar com o Ministério Público Federal, vamos conversar também com o pessoal da frente da Comissão Parlamentar de Minas Gerais, conversar com o secretário de Estado do Transporte do Estado de Minas Gerais, para definir, saber como que está a questão da utilização da multa, da indenização, para que possamos investir aqui nos trens turísticos. A Comissão de Economia da Alerj apresentou uma proposta de criar fundos para a captação de recursos para universidades do Estado e instituições de pesquisa.
O projeto de lei 753/19 dos deputados Renan Ferreirinha, Chicão Bulhões e Carlo Caiado pode garantir as verbas para a manutenção de universidades estaduais e instituições de pesquisas. A ideia é proporcionar uma iniciativa que é muito comum fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, na Europa, onde existem fundos patrimoniais para universidades, institutos de pesquisa e outras instituições, para que isso possa agregar ao já existente orçamento dessas universidades. Por exemplo, se um ex-aluno quiser doar para uma faculdade, para a universidade, ele poderia doar direto para o endowment, para esse fundo patrimonial. Essa é uma iniciativa consolidada, de sucesso. Diversas instituições como Harvard, Berkeley, Stanford utilizam isso e tem bilhões na sua conta referente a esse uso. Atualmente, quem quer enviar recursos para as universidades do estado enfrenta uma burocracia muito grande. O dinheiro vai para o caixa do estado e, na maioria das vezes, não chega ao projeto. A nossa ideia é estimular a filantropia, estimular a doação. Tem muita gente querendo doar, tem muita gente querendo dar um pouco daquilo que ganhou ao longo da vida para ajudar entidades públicas aqui no estado, universidades, museus, escolas, todas as entidades que tenham assim uma finalidade pública. Então, a gente quer dar esse instrumento. Já existe a lei federal, a gente está querendo trazer esse instrumento da lei federal para regularizar aqui no estado do Rio de Janeiro e possibilitar que esse dinheiro chegue onde ele precisa chegar. Vários países já adotaram os fundos patrimoniais. Um exemplo é Harvard, nos Estados Unidos, que tem em caixa cerca de 40 bilhões de dólares de colaboradores. Mas, na opinião de quem é responsável por uma universidade, não é só ter esses recursos dos fundos, é preciso saber como administrá-los. É preciso aumentar o grau de responsabilização da organização gestora dos recursos com relação a eventuais prejuízos e é necessário criar mecanismos que evitem investimentos de risco, como o mercado financeiro, o mercado de capitais, inclusive ações descontados aí, claro, ações de empresas consolidadas como Petrobras, Vale do Rio Doce, enfim, é necessário evitar o aventureirismo com o uso desse recurso de doações. Agora, sob o ponto de vista de gestão de recursos, eu acho que a gente não deve colocar em lei como é que você vai gerir esses recursos. Isso tem que ficar na mão de uma gestora profissional, uma gestora que saiba fazer. E, no meu entender, quem faz essa fiscalização são as próprias pessoas também que estão doando. Então, justamente o sentido é que a gestora profissional tenha uma fiscalização das próprias pessoas interessadas, quem está doando e quem está recebendo. O relator da CPI das concessionárias de energia apresentou nesta quarta-feira os destaques do relatório final. Com 512 páginas e mais de 40 recomendações, o documento destaca vários benefícios para a população. Entre eles, o projeto de lei que garante que a Agenersa execute atividades de regulação, controle e fiscalização, atualmente a cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Conseguimos que o governo do estado, conseguimos que a ANEEL topasse fazer um convênio com a Agenersa, passando a fiscalização para a Agenersa, que é uma agência reguladora do Rio de Janeiro. E mais do que isso, que o governo do estado enviasse uma mensagem para que pudesse ter uma lei aprovada por esta casa, posterior sancionada pelo governador, autorizando um convênio entre a ANEEL e a Agenersa para ter uma fiscalização mais efetiva em cima da questão da energia elétrica. Então, isso vai um avanço muito grande para a população do Rio de Janeiro, que nós vamos poder cobrar de uma agência que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. O deputado Jorge Felipe Neto também destacou a importância do convênio do Estado com a União e lembrou que, com o poder de fiscalizar, a Agenersa deve cobrar das concessionárias a prestação de um serviço de qualidade para a população do Estado. A Agenersa tem que começar, e nós no Parlamento vamos brigar por isso, a poder estabelecer metas para essa concessão, meta de investimento, meta de melhoria de produtividade, meta de melhoria de atendimento ao consumidor, a rapidez dessa manutenção, a menos queda de energia elétrica. Brasília, o Planalto parece plácido frente a quem está na planície. Então, eu acho fundamental o trabalho que essa CPI deu de contribuição ao Estado do Rio de Janeiro nesse aspecto de melhorar as concessões de energia elétrica, esses monopólios que a Light e a Enel têm em suas respectivas regiões. Em reunião extraordinária, a Comissão de Constituição e Justiça
decidiu pelo arquivamento das denúncias apresentadas ao Conselho de Ética pelos deputados Eliomar Coelho e Alexandre Knoploch por quebra de decoro parlamentar. A decisão será encaminhada à mesa diretora. O deputado Alexandre Knoploch entrou com um recurso administrativo para que a CCJ analisasse as questões de ordem não acolhidas pelo Conselho de Ética durante a reunião que analisou denúncias de quebra de decoro parlamentar na sessão plenária do dia 11 de outubro. Os integrantes da CCJ entenderam que as representações, tanto do deputado Knoploch como do deputado Eliomar Coelho, não seguiram o que prevê o Código de Ética da Casa e que, por isso, devem ser arquivadas. Foram 5 votos favoráveis ao parecer do relator e presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, que explicou que as denúncias deveriam ser feitas pelo partido de cada deputado, pela corregedoria da Casa ou pela mesa diretora. Primeiro dizer que é inaceitável que um parlamentar ofenda outro. E essa questão ela deve ser sempre analisada no mérito e por isso nós temos o Conselho de Ética. Mas a regra é clara, a inépcia da representação. A representação foi assinada pelo deputado e o código, tanto o Código de Ética como o regimento interno, prevê que a assinatura da representação tem que ser feita pelo partido, pela corregedoria ou pela mesa diretora. Nenhuma instância dessa apresentou representação. Então, nossa proposta final foi propor, por inépcia da representação, encaminhar o arquivamento para a mesa diretora, que obviamente vai se manifestar e, se necessário for, encaminha para o plenário. Nossa decisão é pela legalidade e a defesa do que preceitua o Conselho de Ética e também o regimento interno dessa casa. A estação do metrô Presidente Vargas pode mudar de nome. A proposta de alteração foi aprovada pela CCJ. O deputado Alexandre Knoploch apresentou uma proposta alterando o nome da estação para Saara. O deputado Luiz Paulo defendeu a mudança do nome. O projeto é do deputado Knoploch e o projeto está correto. A Presidente Vargas começa na Praça Pio X, onde tem a Igreja Candelária, e se estende praticamente até a Francisco Picalho, nas imediações da Praça da Bandeira. Então, a Estação Presidente Vargas é muito genérico. E Saara, todo o Brasil que vem ao Rio de Janeiro sabe onde é. Inclusive, na época natalina, estará carregado de gente. Então, facilita que as pessoas que demandam o Saara de metrô, quando gritar assim, Estação Saara, elas saltem. Se falar Presidente Vargas, elas não sabem onde estão. A CCJ analisou as emendas ao texto que acrescenta o nome Saara ao Presidente Vargas. Os deputados Valdec Carneiro, Carlos Mink e Jorge Felipe Neto e o relator Márcio Pacheco aprovaram a inclusão do nome Saara ao Presidente Vargas. Como outras estações no Rio de Janeiro, em todo o mundo, onde as estações têm, às vezes, identificação dupla para fazer referência a 2 logradouros, enfim, a um patrono e um logrador. Então, essa foi a intenção. Privilegiar o Saara, homenagear o Saara, mas, ao mesmo tempo, não jogar fora a memória histórica daquela estação. A Sociedade Amiga da Rua da Alfândega fez esse pedido. É um pedido pertinente, tendo em vista que a estação Presidente Vargas é muito pouco utilizada. O que acontece ali é que acaba se confundindo com o mercado popular da Uruguaiana. Eles são totalmente antagônicos. Então, Saara gostaria de ter uma estação própria, até para difundir também junto ao turismo. Então, isso foi um projeto de nossa autoria. Gostaríamos que fosse só a estação Saara, mas o parlamento é um lugar de entendimento, um lugar de acordo. E ficou Saara / Presidente Vargas, que já atende a demanda da região e dos comerciantes da Saara. Acompanhe agora como foram as votações no plenário. Durante a sessão plenária, foi aprovado o projeto da deputada Franciane Mota, que garante prioridade na tramitação de processos judiciais para as mulheres vítimas de estupro e feminicídio. O texto segue agora para a sanção ou veto do governador. A gente está pedindo uma prioridade para que tenha um cuidado especial com essa mulher e que a questão dela na justiça corra com mais rapidez para ela ter mais segurança, para tentar dar uma tranquilidade para ela que o processo vai ser executado com mais rapidez. E as farmácias do Rio podem passar a oferecer aos clientes a opção de realizar doações para entidades de combate ao câncer. As entidades podem ser públicas ou privadas, sem fins lucrativos e reconhecidas como referência no tratamento da doença. A proposta do deputado Alexandre Knoploch recebeu 3 emendas.
O Estado pode ser autorizado a realizar parcerias com organizações gestoras de fundos patrimoniais para a execução de programas de interesse público. Esses fundos são financiados pela sociedade civil por meio de doações de recursos e bens. Podem ser beneficiados projetos das áreas de educação, ciência, tecnologia, cultura, saúde, entre outras. A proposta dos deputados Carlos Caiado, Renan Ferreirinha e Chicão Bulhões recebeu 22 emendas e retornou às comissões. Esses fundos, eles têm uma gestão contínua, ou seja, o dinheiro que você coloca ali dentro, você coloca no mercado para render. E o resultado positivo que você tiver do rendimento desse dinheiro, você reverte para as entidades que serão favorecidas. Então, essa é uma grande diferença para as fundações, porque as fundações também têm outras atribuições. E a atribuição recebe muitas vezes o dinheiro diretamente. Esses fundos você não recebe ele diretamente, você deixa ele sempre ali rendendo. Então é para ajudar projetos de longo prazo, para ter sempre ali aquele dinheiro e não ser uma coisa que as pessoas botam dinheiro pontual e depois aquele dinheiro sai dali. Já o deputado Rosenberg Reis quer garantir que os estacionamentos públicos e privados do Estado tenham atendimento presencial para o pagamento da tarifa. O texto determina que a quantidade de cabines com atendentes deve ser igual à de máquinas automáticas de cobrança. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Uma forma de proteger essas pessoas que trabalham na cobrança ali do estacionamento, de shopping, parque, qualquer atividade que tenha sistema de cobrança de estacionamento. Então, divide, coloca 50% totem e 50% mão de obra para garantir o sustento do trabalhador que tanto precisa. Pode ser alterada a lei que cria regras para os leilões de veículos que estão em depósitos sob responsabilidade do poder público. Proposta do ex-deputado Tiago Mohamed inclui no texto a obrigatoriedade da reciclagem integral do veículo que esteja em estado irrecuperável. O texto recebeu 2 emendas e retorna para as comissões. Os deputados aprovaram também a criação de uma CPI na Alerj para investigar as causas dos incêndios que têm ocorrido no Rio de Janeiro, como o do Museu Nacional e de um hospital particular, ambos no bairro de São Cristóvão. O Rio pode ganhar um estatuto estadual do torcedor, que vai estabelecer normas de proteção, defesa e segurança para os torcedores. De acordo com o texto, os eventos esportivos do estado devem ter assentos numerados e controle de acesso ao estádio por biometria. Torcedores que provoquem tumultos, invasões ou incitem à violência serão impedidos de frequentar os estádios. Já as torcidas organizadas dos times mandantes terão lugar marcado e vão ocupar no máximo 20% dos assentos. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu 31 emendas. Na legislatura passada, nós tivemos a oportunidade de realizar uma audiência pública quando a questão do enfrentamento das torcidas reapareceu. E por isso que eu apresentei esse projeto e acho que é um projeto que tem que ser muito discutido, não me causa nem me aborrece que ele tenha recebido mais de 31 emendas, precisamente, e acho que já combinei com o deputado Léo Vieira, que preside a Comissão de Esporte, para que nós possamos fazer uma audiência pública para discutir essas emendas e aperfeiçoar o projeto. As empresas que fabricam e distribuem bebidas alcoólicas no estado do Rio e que recebem incentivos fiscais do governo podem ser obrigadas a reservar pelo menos 5% do orçamento de publicidade para programas educacionais contra o alcoolismo e os acidentes de trânsito. A proposta da deputada Lucinha recebeu 2 emendas e volta a ser analisada nas comissões. Os hospitais e clínicas de saúde do estado podem ser obrigados a fornecer atestados médicos a acompanhantes de pacientes em tratamento quando for solicitado. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto do deputado Alexandre Knoploch recebeu 1 emenda. E pode ser alterada a lei que garante a pessoas surdas o direito de ser atendidas em repartições públicas por intérpretes de Libras. A deputada Dani Monteiro e o deputado Valdec Carneiro querem assegurar que os órgãos que atuam no acolhimento às mulheres vítimas de violência no estado tenham pelo menos um intérprete de Libras. O texto recebeu 1 emenda e retornou às comissões. Nossos equipamentos públicos, eles precisam ter proeficientes em Libras ou atendimento remoto
que seja mesmo até do aplicativo atendimento remoto virtual, mas que algum atendimento precisa haver. A gente tem que olhar para essa população e entender que eles fazem parte. Falar sobre acessibilidade, sobre inclusão, é transformar a sociedade da qual vivemos para a inclusão de todos e todas, e não só um processo de que as pessoas precisam se adequar a uma sociedade padronizada. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.